Hoje o nosso bate-papo é muito especial. A gente vai contar mais um pouquinho de uma história que já dura 15 anos e vem transformando a saúde no Brasil, mas mais do que isso, transformando a forma como as pessoas estão olhando para o envelhecimento. Eu sou o Maicon Oliveira e esse é mais um episódio do podcast Bem Envelhecer, especial 15 anos Med Senior. E para essa festa ficar ainda mais completa, eu estou aqui com ela, que é jornalista, apresentadora, influencer e adora conhecer os bastidores das empresas e dos convidados. Muito bem-vinda, Luana Esteves. Maravilha estar aqui mais uma vez, minha gente. Eu adoro os bastidores, sobretudo. E a gente está celebrando aqui hoje, né? 15 anos Med Senior. Hoje a gente vai falar aqui sobre propósito, sobre inovação, sobre resultado, mas também sobre trabalho em equipe, sobre confiança, porque 15 anos é muito especial, mas 15 anos bem acompanhado é melhor ainda, né, Maicon? Bem envelhecer. Esse é o ponto, esse é o tema. E hoje a gente está bem acompanhado aqui também. Temos dois convidados aqui que eu acho que tem muita gente querendo saber um pouquinho da história, o que eles fazem, quem são, onde vivem. Que comem. Sejam muito bem-vindos. Nossa vice-presidente operacional, doutora Priscila Valentim. Muito bem-vinda. Muito obrigada. É um privilégio estar aqui contando um pouquinho mais da história que a gente vem divulgando, né, nas capitais que a gente viaja para estar próximo de todos. Mas eu acho que falando aqui dá a oportunidade de todo mundo escutar ao mesmo tempo, quem puder. Então, muito obrigada por estar aqui. Obrigada a vocês pelo convite. Vamos ter um bate-papo bem interessante essa tarde. Muito bom. Papo descontraído, Isso. leve, sem protocolos hoje, hein? Hoje, combinado. E ele, que é vice-presidente executivo, Maeli Coelho Filho. Tudo bem? Graças a Deus, ótimo. Obrigado aí pela oportunidade. Né? Como diz a Priscila, poder falar sobre a nossa história, isso é o que nos alegra, e levar um pouco mais dessa história aí para o maior número de pessoas possíveis. Luana, eu já quero fazer uma primeira pergunta aqui antes de você, viu? Maeli Filho, podemos te chamar de Júnior? Para quem não conhece. Pronto. Sempre. Fica mais Maeli Coelho Filho, vulgo Júnior. Combinado, então. Então já quebrou o protocolo. Primeiro protocolo quebrado. É Júnior. E aqui, pessoal, todo mundo que chega, a gente quer conhecer também a história, né? A trajetória de cada pessoa e como que isso reflete também na história da Med Senior. E aí, Priscila, a gente sabe que o seu trabalho, né, é muito focado em gestão, a sua trajetória é muito focada em gestão e uma forte conexão com o cuidado. Mas eu acho que poucas pessoas sabem, né? Você é médica também, mas para além dessa experiência que vem do dia a dia, desses cuidados ali, você se especializou em gestão, né? Em uma das universidades mais respeitadas do mundo, Harvard. E a gente quer saber como é que foi essa experiência e como que você aplica, né? Essa bagagem toda no dia a dia da Med Senior. Não, tá. Então, eu sou médica, né, de formação, e eu morei 15 anos em São Paulo antes de voltar para Vitória, que eu sou capixaba, mas fui para São Paulo para fazer meus estudos e voltei ao convite da Med Senior, do Maeli e do Júnior, para fazer parte da Med Senior em 2015, 2010, quando começou a Med Senior. Porque nós estamos em 2025, gente, o tempo está passando muito rápido, agosto de 2025. Desde lá, quando eu estava no meio da minha formação de residência, eu comecei a trabalhar numa outra empresa e comecei a fazer gestão lá. Claro que era uma época que tinha muito menos tecnologia, muito menos inovação, né? As coisas eram muito mais manuais, a empresa era muito menor na época, como quando chegamos, Júnior também era uma outra empresa, né? E lá eu comecei a fazer gestão da parte médica. Então, eu comecei como médica, fui para diretora de hospital e daí, de lá, eu comecei a cuidar de uma parte, além da assistência, da parte executiva também da operação. Até o convite da Med Senior de voltar em 2015, quando eu comecei a fazer, junto com o Júnior Maeli, integrar o corpo para a nossa Med Senior até hoje. Então, claro, com a idade, não estou falando que nós estamos velhos, longe disso, mas hoje a gente só trata... O conceito de idoso ficou velho e a gente está falando de longevidade. Todos, né? Hoje nós temos mais que... Uma coisa muito interessante, né, Júnior? Temos mais de 200 pacientes centenários na carteira. E eu não me esqueço, antes de só fazer esse break, antes de voltar para uma história, eu lembro que eu estava na medicina, desci lá na assistência,
E aí tinha uma senhora de 92 anos, muito melhor que eu. E aí eu falei assim, olha, a senhora tá passando consulta? Claro que não, minha filha. Eu tô ótima, vim trazer minha filha, coitada, tô passando atrás. Ela tá falando, ai, a senhora... Não, mas eu adoro que eu passo, não sei o quê. Então, assim, realmente mudou, né, Michael? Agora, Michael falou semana passada da economia prateada. Hoje, né, uma pessoa igual de... O que nós somos hoje com 40, 50 é muito diferente do passado. O que é hoje um 70, 80 é muito diferente. Um centenário hoje é muito diferente do passado. Então, mudou muito, né? A medicina evoluiu muito. Os cuidados que a gente prega hoje melhoraram muito. E a empresa ela se especializou nisso. Então, hoje é a única empresa realmente focada em fazer o bem envelhecer. Mas, terminando a minha trajetória, eu voltei. E de lá, eu já fazia muita parte assistencial, a operação assistencial, e outras partes também que não são da assistência, mas o back-office da assistência. E a gente, por bem, a gente faz uma parte interna de sucessão na empresa, de crescimento da empresa. Hoje nós temos 3.600 funcionários, mais ou menos, fora grande parte médica, que hoje a gente deve ter mais de 7.000 médicos no Brasil, atendendo o nosso público. E aí a gente viu a necessidade, assim como o Júnior fez também em SEAD, eu vi a necessidade também de fazer, né, de ir para uma universidade que dê base para a gente continuar sempre focando na medicina e fazer a medicina o melhor que a gente pode todos os dias. E daí, escolhi Harvard, fui ano passado, são 3 anos, então daqui a 2 semanas eu estou indo de novo, vou ficar lá mais um mês, e ano que vem tem mais 3 semanas para completar o meu curso. O curso são de 3 anos. Mas foi muito bom, não tem o que falar, né? Mas, assim, é mais do que você espera em aprender para você aplicar dentro da onde você está. E o melhor cuidado com os nossos clientes e com os nossos funcionários, né? É isso. Que legal, bela história. Começamos bem já, Luana. O Júnior tem uma experiência internacional muito relevante também, né, Júnior? Explica pra gente um pouquinho o que é o INSEAD, como é que foi essa imersão na França, como que é a sua carreira, a sua trajetória até aqui. Bom, tudo começou na Maili, né? Que é a nossa empresa de mídia. Então, lá eu comecei a dar os primeiros passos com relação à gestão. Dia 5 de junho de 2025, completou 20 anos que nós temos uma parceria com a Fundação Dom Cabral, da qual nós nos orgulhamos muito. E a Fundação Dom Cabral foi que trouxe essa linha, digamos assim, de gestão para a família. Então, dentro dos vários cursos que existem, existe um chamado PGA, que é o Programa de Gestão Avançada, onde eu tive a oportunidade de me aprofundar mais na gestão num curso que acontece em SEAD, lá na França. E lá fiz um network, o que a Priscila fala, que eu acho que é muito interessante, assim, o que você aprende não é tão importante quanto o network que você constrói. Então, assim, você ali consegue ter uma capilaridade, inclusive internacional, porque grandes empresas fazem parte desse programa e você acaba conhecendo pessoas de várias áreas. Então, a qualquer momento, você aciona qualquer pessoa e tem acesso a isso aí. Então, o INSEAD trouxe para mim, por exemplo, uma expectativa que me lembro bem que era 19 de outubro de 2019, quando eu lá estava no penúltimo dia e reuni com Gustavo Caetano, que é um expoente na área de startup e tal, de inovação, e o Ricardo Pellegrini, que veio a ser o CEO da IBM na América Latina e na Itália. E conversando com eles, falei, cara, faz sentido a gente pensar na tecnologia como forma de impulsionar a empresa, da empresa poder crescer e tal? Eles falaram sim. Aí voltei, em novembro fizemos uma reunião no Conselho de Administração, consegui apresentar uma proposta de criação de um laboratório de inovação que veio a ser o MIL Senior, que é o Medicine Innovations Lab, e que vem trazendo um número sem fim de oportunidades na área de tecnologia e inovação para a companhia. Então, isso tudo nasceu a partir de um relacionamento lá em SEAD. Então, isso que nos proporcionou a criação do MIL. Ô, Júnior, aproveitando o gancho aqui de tecnologia, você acha que essa incursão lá fora, a criação do MIL, né, desse laboratório de inovação, trouxe um outro patamar para a empresa, um outro know-how? Você acha que a empresa sai daquele modelo de operadora tradicional de saúde, dá um passo caminhando já para uma health tech, hoje para uma age tech, né? Explicando um pouquinho mais para quem está nos assistindo aí, empresas que são de saúde
especificamente, mas voltadas com tecnologias, não só para sua carteira, mas para o envelhecimento bem-sucedido da população. A MedSenior está nesse caminho e como é que foi essa construção? Isso foi muito importante para a gente porque hoje nós sabemos que nós não somos uma operadora de saúde. Hoje nós sabemos que nós somos uma empresa de impacto social com base tecnológica. E por que impacto social? Porque a grande maioria das operadoras não conseguem trabalhar ou navegar esse universo dos idosos. E nós, graças a Deus, fazemos isso com a maestria, né? Então, isso nos diferencia. Agora, como crescer e escalar esse crescimento? Com tecnologia. Por isso que nós hoje podemos nos definir como a EdTech, uma empresa muito ancorada na tecnologia, mas com um propósito de impacto social. Então, é basicamente isso aí que trouxe para a gente essa, digamos assim, essa expertise na tecnologia. E esse olhar para a tecnologia, para o beneficiário, como que ele se traduz na prática? Na prática, o que o Júnior está falando é muito importante. Hoje, as startups e as empresas de tecnologia no mercado, elas traduzem muito mal uma entrega para o paciente da terceira idade, para o idoso. Então, dentro, a gente conseguiu, né, com o Mil e com a nossa parte de CX, né, da experiência do cliente, montar uma tecnologia focada na terceira idade, para que eles entendam, que eles acessem. Porque não adianta você ter uma tecnologia que eles rejeitam. Hoje, tudo que oferece, muita coisa, né, Júnior? A maioria que oferece para a gente tecnologia, porque o que tem de empresa hoje de tecnologia, isso é legal, startup. Só que na hora de traduzir para o nosso público não é uma realidade. Então, a gente vê a necessidade de interno montar o laboratório, já tinha surgido, mas as soluções vêm muito de lá. E em termos de né? linguagem, em termos da interface, de muda tudo. É totalmente customizado e só aqui nós temos, né? Tem outras empresas que tentam fazer, mas é uma coisa que a MedSenior nasceu assim. Desde 2010, ela nasceu, antes mesmo da gente chegar, lógico que a gente customizou muito e a gente fez o projeto ampliar. Mas esse cuidado o assessment que a gente faz para o paciente na entrada, né, ele é totalmente diferente. É uma coisa do nosso core, muito baseado hoje em tecnologia, ajuda muito. Se não fosse fazer a quantidade das vendas e a entrada deles e navegar esse paciente, seria hoje praticamente impossível. Então, isso faz toda a diferença para impulsionar o que a gente faz todos os dias por eles, né? O bem envelhecer em geral, que é todo o cuidado interrelacionado. Então, se a gente hoje não tivesse esse impulsionamento tecnológico, ia ser muito difícil a gente contactar toda a nossa base, que são 250 mil clientes, né? Então, e a gente faz um contato ativo com eles, não é passivo somente, né? Não é só eles procurarem, a gente também acessa eles. Sem a tecnologia hoje não seria possível. Então, isso foi fundamental. E cada dia mais, a gente foca mais, melhora mais, inova mais. E a inovação não é só tecnológica, só a inovação de processos, de projetos, de ideias para melhorar a vida deles, o próprio conceito, né, do bem envelhecer eles, também, né? a saúde deles. Hoje, como a gente só tem terceira idade, apesar de paciente acima de 49, né, 49 é muito, muito novo, mas a grande maioria que entra acima de 65, então ele já vem com doenças crônicas. Então, como tratar essas doenças crônicas? Vem com doença crônica descompensada, que às vezes eles estão em outra operadora que não foca nisso, ou não tem plano de saúde. Então, para cada um, a gente tem uma linha de cuidado diferente. E isso, para você manejar várias linhas de cuidado, não é tão simples e fácil. Então, a gente precisa muito do apoio tecnológico. E como que equilibra processo, tecnologia, pessoas, sem perder isso que o Júnior trouxe, né? Atendimento humanizado, a gente está lidando com vidas. É um desafio? É um super desafio. Hoje, nós temos um call center de quase 400 pessoas, né, Júnior? Fora a nossa navegação, que são aproximadamente 70 enfermeiras navegando. Então, esse é um desafio, porque você perder essa identidade, você colocar a tecnologia sem identidade, eles não... Eu não gosto, gente. Imagina, né, o idoso que já está acostumado. Então, desde a nossa fundação e desde o cuidado que todas as unidades nós implementamos, a gente presta muita atenção em tudo que a gente vai colocar na unidade, tudo que a gente vai oferecer e como vai atender, focado na experiência deles. Então, isso é uma... a gente não faz nada que venha de encontro com o que eles almejam receber quando eles chegam numa unidade de medicina. Se você for em qualquer unidade de medicina, todas têm a mesma característica.
E isso eles já se sentem em casa, eles já se sentem acolhidos. Os nossos funcionários, eles são extremamente treinados de como falar. A gente só contrata gente que gosta de gente, porque eles querem ser ouvidos. Eles ligam para dar Feliz Natal, eles ligam para dar Feliz Ano Novo. Então, isso tem que ter esse cuidado muito grande, então você tem que gostar de atender. Eles são extremamente carinhosos, né? Então, quando você está atendendo, eles levam um monte de presente. Então, eles são totalmente agradecidos. Então, eles sentem que a Med-Sene é a casa dele. Então, isso é um desafio. É por isso que eu estou dizendo, não dá para comprar qualquer tecnologia fora. É muito difícil uma tecnologia fora ser comprada e implementada aqui dentro. Então, o Mil faz toda a diferença na hora de colocar um shape no processo. Então, tem que ter. E quando a gente fala de desafios, assim, né? Vocês estão numa fase hoje de expansão, crescimento, e esse é um desafio também, né? O que vai se sucedendo a partir desse caminho. E, assim, para além da cultura da empresa, Maíli, fala para a gente até numa perspectiva pessoal mesmo, dessa motivação diante desse grande propósito, desse bem envelhecer, e para essa expansão toda, assim. O que mais te motiva pessoalmente? Você que é uma pessoa que gosta de desafios e gosta da vida, de encarar tudo isso. Semana passada eu tive a oportunidade de falar pro pessoal, né, lá da empresa, num evento fechado com o pessoal do RH, e estava falando justamente isso. O que nos motiva a levantar e sair de casa todos os dias? O que faz com que você entenda que você não está aqui para acordar, comer, trabalhar, dormir, acordar? Qual é o seu propósito? Se a Med-Senior não existisse, que falta ela faria? Então, são provocações que faz com que chegamos àquela máxima que meu pai costuma dizer, que quem faz o que ama não trabalha. E trabalho e sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Então, ou seja, se as pessoas que trabalham conosco não têm um propósito em trabalhar conosco, e digo mais, quem escolhe trabalhar conosco são as pessoas. A gente só faz uma triagem. Por quê? No ato, quando ela envia um currículo, e hoje chegaram mais uns 3 ou 4 currículos para mim, é assim, eu tenho desejo de trabalhar na Med-Senior. E o que nós fazemos? Filtramos. Tem perfil? Não tem perfil? Quais são as habilidades? Quais são as competências? Pode participar do processo, sim ou não? É uma triagem. Então, o que envolve a Med-Senior é saber que você pode impactar de forma positiva a vida de um idoso nesse planeta. É isso. É simples assim. Costumo falar com o papai que só da gente não atrapalhar já está ajudando. Deixa que a coisa flui normalmente. Então, assim, o que faz com que pessoas troquem empresas conceituadas, saiam de ambientes como São Paulo, com família, com adolescentes, escolham vir morar em Vitória. Claro, tem uma qualidade de vida, mas o impacto para essas pessoas é muito grande. Então, assim, a partir do momento que ela toma uma decisão, você pode ter certeza que não é por salário. Tem muito mais do que isso, tem um propósito por trás disso. Porque salário não faz com que as pessoas mudem. Não muda absolutamente nada. Então, tem muito a ver com o propósito em trabalhar conosco. E o resultado está aí, né? Expansão a todo vapor. Crescimento, né? 8 estados em pleno projeto de expansão, já mais de 240 mil clientes. Estão participando aí das principais capitais do Brasil. O que foi, Priscila, o maior aprendizado nessa jornada de crescimento, seja ele cultural, humano, de transformação? Quando a gente pisou fora do Espírito Santo, o que você sentiu e o que você vem percebendo nesses últimos anos? Foi muito interessante quando a gente saiu do Espírito Santo, porque a primeira capital foi Minas pela proximidade, né? Então, porque o mineiro vem muito aqui no Espírito Santo e escolhemos Minas, claro, que teve estudo de mercado para ver onde ia. E a gente sabia que a gente precisava crescer, precisava ir para o Espírito Santo, ainda é um estado muito pequeno. E para crescer a gente teria que sair do estado, então fomos primeiro para Minas. Foi muito bom. Só que foi melhorando a cada estado que a gente ia. Como o Maicon bem falou, a cultura é totalmente diferente. O Brasil é um país enorme. Diverso. Diverso, muito diverso. E é mais interessante, quando chegamos na capital, eles falavam assim para mim, todas, não teve um que não falou. Você sabe que aqui é diferente, né? Eu falei, eu tenho certeza. Nossa, eu tenho certeza que aqui é diferente. Mas
Então, o desafio é você implementar a cultura Med-Sênior de ser em culturas completamente diferentes. Pra você ter uma ideia, nós estamos em Porto Alegre e em Recife. É quase uma viagem internacional. Né? E a cultura é totalmente diferente. Você vai para São Paulo, diferente, Rio de Janeiro, diferente. Campinas, apesar de estar em São Paulo, é diferente. E tem alguma história Curitiba. cultural assim que te marcou desse desafio cultural? Assim, Porto Alegre é uma capital que marca um pouco, e Brasília, porque Porto Alegre, a imigração foi muito forte, né? Porque a gente está no Sudeste, mas é quase, né? Daqui para o Nordeste, o pessoal é mais festivo, mais... E lá, realmente, como aqui no interior do estado, né, temos algumas cidades que são de colonizações, eles são mais fechados. E o frio também leva muito a isso. Curitiba igual. Só que eu falo muito, entendeu? Então, isso era muito interessante. Hoje eles estão super adaptados com o nosso Med-Sênior de ser. Mas é assim. E Brasília foi um outro desafio. Brasília é uma capital nova, né, perante... e é a capital aqui do estado. Foi um outro desafio também, porque a gente faz muita questão de conversar com todo mundo que está entrando na Med-Sênior, né? Porque o médico, a gente faz questão de conversar com todos para explicar isso que o Júnior falou do funcionário. Explicamos para todos, porque o que a gente quer é que o nosso paciente seja, no final, bem atendido, feliz, e que o médico se faça parte da Med-Sênior. Porque quando ele está lá na frente do médico, ele tem certeza que é a Med-Sênior ali. Então, isso foi um desafio em todos os lugares. Tem capital que é muito mais fácil. São Paulo é muito mais fácil, né? Não porque eu já morei lá, não é isso, mas o negócio vai de uma forma mais célere e suave, sabe? Eles estão acostumados. Rio de Janeiro é uma praça que foi também mais fácil. E tem praças que você está entrando que você é um entrante, porque eles... igual o Espírito Santo. Quando vem entrante para o Espírito Santo, que é pequeno, todo mundo sabe. Ou entrou não sei quem, porque todo mundo sabe. Então, praças maiores mais fácil. Praças menores tem um desafio maior. Mas é interessante que a gente foi bem aceito em todos os lugares, né? Recife agora foi um sucesso. A venda lá, o cuidado com os pacientes, realmente eles procuram esse acesso ao cuidado. E como o Júnior falou, a gente abriu uma unidade agora no Rio de Janeiro, em Campo Grande, tem um mês e meio. E lá foi muito legal eles falando, nossa, aí eu até recebi uma mensagem, olha... no LinkedIn, a Med-Sênior mudou a vida da minha família. Minha esposa foi empregada lá, eu te agradeço muito, a gente queria muito trabalhar. Então, isso é legal você receber, isso é muito legal. Então, tanto para o médico que está com a gente, quanto para o nosso funcionário e quanto para o paciente vai ser bem atendido. Então, cada capital é um desafio diferente. Acho que a barreira cultural sempre é desafiadora, né? A gente precisa entrar na cultura, mas é muito legal absorver um pouco da cultura de cada região, né? Falando em cultura, já provou o chimarrão? Gostou? Já, eu gostei, eu gosto de tudo. Claro que eu provei, às vezes eu vou lá e peço para eles fazerem. Tem uma história engraçada que eu fui apresentar uma live para a área de vendas há uns anos atrás. A gente é recém-entrado em Porto Alegre e eu tomo chimarrão desde criança. Meus pais são do Sul, né? Pai e mãe. E eu aprendi a tomar, e eu tomo desde pequeno e gosto muito. E eu tava tomando chimarrão na live e o povo ficou assim, uai, mas como vocês são, ué? Como você toma? Eu falei, gente, eu tomo e eu gosto. Na semana seguinte eu tinha ganhado uma coleção de erva, cuia, bomba. Eu não tinha mais onde guardar tanto presente. Pelo carinho, né, da cultura, isso é muito legal. E quando a gente fala da expansão, assim, já dá para dar um spoiler do que vem por aí? Assim, tem algum cantinho que vocês estão querendo conquistar, né? Onde que vocês estão vendo mais oportunidade para essa expansão? Olha, a gente está conversando bastante. Né? Nós estamos na verdade, são 8 capitais mais Campinas. São 9 lugares, sendo que são praças grandes. Agora, ano que vem, a gente vai preferir, pelo planejamento, fazer o adensamento dessas capitais, né? Então, a gente precisa adensar nas capitais primeiro. Já fizemos... Teve ano que a gente abriu 2 capitais numa semana diferente da outra, foi Porto Alegre e Brasília. Então, agora a gente precisa, ano que vem, adensar. Bastante obra está vindo para o ano que vem, bastante verticalização em algumas capitais. Então, agora o adensamento vai ser... Claro que tem 3 lugares que a gente tem já mirando, mas não serão, provavelmente, no ano que vem. Ano que vem, a gente optou por adensar as capitais. Será? 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 Mas até agora... O Maeli já esteve aqui no último podcast. Ele gravou o primeiro episódio da série especial. Ele acorda falando comigo de uma capital, ele dorme falando da mesma capital para ver se ele me convence. Eu sei como é que é. Mas a gente tem que ter um pouco o pé no chão, a gente precisa fazer o adensamento e construir
Quando a gente pega um imóvel, a gente reforma o imóvel todo, né, Júnior? Então, para deixar bem a cara deles, deixar bem funcional. E ano que vem vai ser um ano de expansão, mas dessas 9 capitais. Eu sei como ele quer, eu sei que ele já tem tudo marcado no caderninho dele. Que não será, provavelmente no ano que vem, né? Com certeza. Desafios aí, né? E qual foi o momento mais marcante, Júnior, Priscila, dessas expansões aí de aprendizado? Quando a gente abriu as Luz Cafés no meio do Covid, Ah, essa é uma boa história, essa né? é uma boa história, porque ligou, Júnior, não vai vender mais. Covid, tá todo mundo... Como é que a gente ia fazer? Que a venda era assinada, lembra? Era O analógico. contrato era assinado. Presencial. Quanto tempo vocês montaram o aplicativo de venda, que é um sucesso hoje? Nós levamos, isso foi, eu acho que 10 de abril ou 10 de março. agora- 2020. em 2020, no meio, quando começou a pandemia, quando veio o lockdown. Aí quando veio o lockdown, olha, não tem como vender, ninguém recebe, o idoso não vai participar, não vai chegar, enfim, não tem contato com ele. E aí nosso desafio foi começar aquela questão da digitalização, da tecnologia chegar ao idoso. E aí o primeiro passo é como é que você desenvolve tecnologia para o idoso? Primeiro ponto é entender quais são as tecnologias que eles dominam. E basicamente são 3. Você tem o Facebook, você tem o WhatsApp e o Torpedo, que é o SMS. E ele chama de Torpedo. Então, assim, os contratos eram encaminhados por Torpedo e ao clicar naquele torpedo, naquela mensagem, ele georreferenciava a localização e reconhecia o número por autenticidade. E ali estava assinado o contrato. Então, esse foi o primeiro grande desafio que nós tivemos para não parar de vender. Porque naquele momento, os idosos eram os mais atingidos. Então, se os filhos não tinham contato com os pais, quiçá um vendedor, de longe não poderia chegar próximo. Era grupo né? de risco, né? Grupo de risco. grupo de Porta risco. fechada, ninguém falava com ninguém. Sim. Muito papel no processo, né? Muito então, tinha papel que no processo, assinar, isso. dependia desse contato E aí físico. tinha aquela máxima, o vírus está no papel, então não tem como, enfim, aquele tipo de E um coisa. desafio mesmo, porque também tem essa cultura, né, que possa dar inacessibilidade com a tecnologia, né? Sim. Diante do público, Então, ele né? teve que criar um aplicativo, o Mil, né? Sim. Que o cliente usasse, gostasse. E hoje é um sucesso, né? Eu acho que é um dos melhores aplicativos de venda. Esse foi um desafio muito grande. A gente venceu rápido a parte dele, né? Do Mil venceu rápido. E depois o acesso, né? Como acessar os nossos clientes? Então, naquela época, a telemedicina ainda não era chancelada pelo CFM, aí chancelaram rápido. A gente já tinha Sim. dentro de casa, montado. Então, a gente conseguiu dar assistência. Todo mundo entrou na operação de casa mesmo, porque não podia estar trabalhando. Então, foi todo mundo por tele e navegamos todos que estavam com Covid na época, acompanhamos toda a trajetória. Tivemos um sucesso enorme, né, no tratamento deles, no acompanhamento. Os médicos iam na casa deles, porque médico trabalhou, enfermeiro trabalhou, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, a área de saúde não pode parar. Então, todo mundo se dispôs aí e foi em todas as capitais, pra você ter ideia, não foi só aqui no Espírito Santo. Então, foi muito, assim, foi um período ruim pro mundo, não foi só pra gente, mas saímos com maestria dessa e, graças a Deus, deu tudo certo. É legal relembrar isso, né? Porque eu acho que foi um marco importante da MedSenior, do mercado, do mundo. E o resultado, a taxa de sucesso, a proteção com os clientes funcionou. A gente pode dizer que a medicina preventiva, o cuidado personalizado, entrou em ação nessa hora e trouxe esse resultado? Foi exatamente isso. A gente usou toda a nossa navegação para navegar os pacientes. Os geriatras se propuseram aí, os clínicos propuseram aí. Então, a gente continua dando acesso a eles neste período tão complicado que foi. Para você ter uma ideia, nós temos um gráfico que comprova isso, dados da ANS. Em 2022, a indústria de saúde colapsou no Brasil. Foi um prejuízo de 10 bilhões de reais. Quando você segrega isso para empresas operadoras de grande porte, isso cai para pouco mais de 3 bilhões, quase 4 bilhões de reais. Quando você pega a MedSenior, ela ficou positiva. E aí você olha e fala, cara, como é que essa empresa ficou positiva? E não há outra explicação senão a ação da medicina preventiva que, de fato, cuidou e fez a gestão daquela carteira. Então, através de gráficos, a gente consegue comprovar a eficácia
da medicina preventiva. Perfeito. E essa palavra, né, da prevenção, assim como são 3 palavras-chave, eu acho, assim, que define muito esse futuro também que vocês tratam na medicina, né? Que o futuro da medicina como preventiva, digital e humana, assim, né? Então, quando a gente pensa em perspectivas do que vem por aí, como que vocês têm trabalhado essas 3 palavras, assim? A gente já falou muito da tecnologia, né, dessa parte digital, mas essa prevenção na prática aí para o beneficiário. Na verdade, a prevenção ela é um modelo que ela não é só focada na medicina preventiva. A gente não faz isso somente, né? Então, a gente hoje colocamos o bem envelhecer, que é toda a assistência ao paciente. O paciente ele não é atendido só num programa de medicina preventiva, isso não funciona. Então, hoje, a inovação não é tecnológica somente, como eu falei no começo. Ela também é de projeto e de processo. E cada vez nós temos hoje, né, a prática clínica ela é muito bem formatada aqui dentro, né? Então, os médicos, eles estudam, assim, todos eles o tempo inteiro, o que implementar de melhor, o que a gente pode fazer de melhor. Alguns têm tecnologia, outros não têm tecnologia. E a gente consegue medir isso pelos programas que a gente tem vários programas. Quando eu pergunto por que a medicina preventiva, eu falei, nossa, é tão vago. Quando você pergunta para alguém, porque é muita coisa. São diversos programas. E surgiu um programa agora, acho que tem 2 meses, o outro programa Prime que a gente colocou, tem vários programas Prime, que a gente está melhorando a qualidade de vida dos pacientes que têm doença reumatológica. E a linha de cuidado dela é desenhada com muito cuidado. Ela é desenhada, revisada. E você desenha não é aquilo só. Você toda vez revisita, porque você vai ter que trocar alguma coisa. Porque lançou alguma coisa nova, ou que a gente pensou numa coisa que poderia fazer diferente. Então, isso é muito orgânico, é muito muda, né? Então, a estratificação do cuidado do começo é totalmente da estratificação do cuidado que a gente faz hoje. Então, isso tem que ser revisitado, tem que ser estudado, tem que ter empenho nisso, a prática clínica tem que ser bem desenhada, tem que ser bem seguida. Então, é um projeto, não é só a medicina preventiva, porque todo mundo faz. Isso não é o que a gente faz. Isso virou um tema comum na área de saúde, né? Todo mundo diz que faz e é um assunto vago. Você acha que... Como que o bem envelhecer tem mudado isso? Como que a gente tem evoluído isso nesses 15 anos? A gente faz um estudo, né? Principalmente a parte do Júnior financeiro, a gente mede quando a gente inicia um projeto e quando a gente alcança o objetivo do projeto. Ele é acompanhado. Então, a gente pega como esses pacientes estavam e quanto eles gastavam e como eles estão e quanto eles estão gastando. Então, isso é real. A gente vê que isso reduz, a gente vê que eles vivem mais ou vivem com mais qualidade. Então, isso é medido, tem que ser medido. Não é só implementar, você tem que medir o resultado do que você está implementando. Monitoramento mesmo. E isso é feito em 9 lugares, 9 estados. Né? Não é só aqui em Vitória. Então, cada vez que a gente pega a gente começa com as doenças que são as nossas maiores, as doenças mais endêmicas, que a gente chama na terceira idade. Então, a gente pega as doenças que ninguém hoje consegue medir e a gente consegue fazer um programa. Teve um programa que demorou, acho, 4 anos para a gente conseguir implementar. Não são fáceis, não são rápidos, não é de uma cabeça só, não é do médico só, a gente precisa de uma equipe toda envolvida, que a gente chama de equipe de saúde. Então, porque a gente vai estudando, na hora que chega, não vai dar resultado, não tem como medir, não tem. Então, até isso ser colocado em prática demora um pouco. Então, às vezes, as outras operadoras, elas desistem, porque é caro você colocar no começo, mas o benefício para o paciente no futuro é muito bom e para a saúde da empresa. Porque quanto mais o paciente estiver bem, melhor tempo, mais feliz com a gente, melhor para a empresa, né? Então, é difícil por isso. Então, quando as pessoas ficam o tempo inteiro, eu quero olhar, não adianta só olhar. Eu quero copiar. Não adianta, não consegue. Porque isso muda. Né, gente? Não, e pior que muda. E muda. Se a pessoa, se eu copio hoje o negócio da medicina, a gente vai mudar. Eu tenho certeza que vai mudar. Então, porque mudam todos. Porque você tem que continuar em cima do projeto. No mercado financeiro, a gente consegue provar isso tudo que a Priscila está falando quando nós pegamos os nossos clientes por safras. Então, o cliente que entrou em 2010, eu tenho um número de clientes ali, 240 clientes, uma hipótese. E aí o comportamento do sinistro desses clientes pela safra de 2010, e você vê nitidamente caindo na linha do tempo o sinistro por conta do aculturamento dele em relação à medicina preventiva. Então, quando você vem de 2010 a 2024 e puxa por safra, você nitidamente vê
que quanto mais tempo ele está na carteira, mais ele entende o conceito, mais ele se entrega e melhores são os resultados para a saúde E dele. o mais interessante é que nenhum projeto ele começa e termina com um projeto só. Ele é linkado ao projeto global. Então, o paciente ele nunca fica perdido. Ponto. Se ele sai de um projeto, ele está em outro. Se ele sai desse outro, ele está em outro. É uma roda. Então, ele está sempre dentro de algum lugar. O paciente ele é acompanhado sempre em algum lugar. Então, é assim que a gente faz. Então, não adianta também quando a pessoa fala, eu tenho um projeto Prime, igual tem diabetes. A pessoa vai lá ver o programa Prime Diabetes. Não adianta você só olhar o Prime Diabetes. Ele é sensacional, não estou dizendo isso. Mas quando o paciente sai dali, ele está linkado em outro. Ele tá em... Então, esse é o maior segredo. É difícil montar por isso. Então, aí as pessoas começam a fazer medicina preventiva, o APS, que eles chamam, que a gente abomina essa palavra aqui. O paciente começa a cair e vai para... Então, é muito coisa para mexer. Então, a sorte que a gente começou certo, então a gente consegue hoje continuar certo e implementar outras coisas em benefício do O cliente. programa ele foi evoluindo, né, Foi, ao longo todo dos dia. anos, e esse conceito do bem envelhecer, ele é muito amplo e traz muito resultado, né? E virou aí um grande case no Brasil. É uma evolução da medicina preventiva. A gente fala de envelhecimento bem-sucedido, não só envelhecimento saudável, né? Envolvendo outras esferas. E na prática, como que é? Todo cliente que entra na Medicênior hoje, ele passa por uma entrevista, por uma avaliação com um profissional, não só para identificar comorbidades, mas também para que ele tenha um atendimento personalizado? Isso. Quando o paciente vai entrar, quando o cliente vai comprar o plano da Medicine, o produto, né, ele escolhe o tipo de produto, independente do tipo de produto, ele é passado no que a gente chama no PEC, que é o Programa de Estratificação de Cuidado. Quando ele faz esse Programa de Estratificação de Cuidado, a gente já mede aonde que ele tem que estar. Então, dali, saindo dali, ele é avaliado por uma enfermeira, né? Saindo dali, ele já é colocado no programa específico. Então, desde quando ele não fica mais perdido. Né? Então, a gente classifica os pacientes em 5 categorias. E dessas 5 categorias classificadas, tem um monte de ramificação para onde ele vai também. Então, isso é tudo medido, tudo. E hoje, 96% da nossa carteira está aqui dentro. A gente perdeu um pouco no Covid, na virada do sistema, porque foi naquele... Mas hoje, 96% da carteira está mapeada. Então, 96% da carteira está no programa e os outros 4% que estão faltando, até o fim do ano, eles já vão estar também captados, né? Porque demorou um tempo para captar, porque são diversos lugares, eu preciso ter acesso, eu preciso que ele vá na unidade para eu captar e eu apresentar para ele. Porque quando você compra o produto e já entra na classificação, entende. Porque o único plano que faz isso é a Medicine. Vamos dizer, não é um plano de saúde, né? E essa classificação define que tipo de atendimento ele vai ter. Que tipo de atendimento ele vai ter. E aonde ele vai ter, como que ele vai ter. É isso aí. Perfeito. E tudo que vocês estão falando, explicando pra gente, que eu acho que é muito importante para quem está conhecendo, né, um pouquinho dos bastidores da Medicênio, entender esse cuidado, esse olhar de fato bem individualizado, personalizado mesmo, vem também numa outra frente que tem um investimento que vocês fazem muito grande em pesquisa científica, né? Em olhar para... E como que todo esse conhecimento que é gerado, a partir também dos investimentos que vocês fazem, vem mudando esse olhar para o envelhecimento no país. A gente pode afirmar hoje, né, Júnior, como que a Medicênio está impactando a forma como o país olha para o bem envelhecer, né? Você acha que a gente pode afirmar mesmo, assim, que a Medicênio impactou de fato a forma como o Brasil entende o envelhecer hoje? Eu diria que a Medicênio ela vem buscando cada vez mais, através de uma série de ações, principalmente com o nosso corpo clínico, né? Escrevendo paper, apresentando materiais em congressos, autoridade. Então, cada vez mais nós conquistamos o reconhecimento. Cada vez mais se tem a percepção de que a Medicênio efetivamente tem autoridade para falar de saúde voltada para o idoso. Por quê? Porque se você observar, nós somos praticamente a única operadora, talvez, do mundo, que o seu corpo de trabalhadores, quem presta serviço, são outras operadoras. Ou seja, nós não temos a capacidade de gerar saúde para nosso corpo de trabalhadores. Por quê? São mulheres em idade fértil. 78% do nosso público são mulheres. Eu não tenho obstetrícia, eu não tenho pediatria, eu não tenho condições de prestar saúde para elas. Então, esse foco mostra o quão importante é
para a Med Senior estar focado nos idosos. Então, assim, esse trabalho junto com o corpo clínico e aí os vários médicos que nos apoiam e nos ajudam a escrever uma série de artigos científicos, a pesquisas clínicas, tudo focado para a melhoria de protocolos, para a melhoria de atendimentos, enfim. Essa autoridade que nós estamos conquistando é fruto de muita pesquisa e de muito trabalho do nosso corpo clínico. Inovação, tecnologia, tudo isso apoiando esses processos e a importância, né, como vocês já bem falaram, de ter sempre um atendimento humanizado. Isso tem gerado frutos, tem gerado muitos reconhecimentos nacionais e internacionais. Fala um pouquinho desses prêmios. Eu sei que você já teve 2 vezes aí fora do Brasil só para receber um prêmio. Como é que foi essa experiência? Foi uma experiência muito interessante, né? Você receber um prêmio de qualidade e liderança europeu, estando no Brasil, no Espírito Santo, né? Foi na primeira vez que a gente recebeu, foi ano passado. Quando eu fui receber o prêmio essas 2 vezes, e esse ano nós recebemos de novo. Então, são 50 empresas escolhidas mundiais baseadas em qualidade de serviço. Então, o que eles medem é a qualidade de serviço, seu propósito social no ESG, nosso que é muito forte, e a liderança, né? Então, é muito legal ter esse reconhecimento de fora, um reconhecimento europeu, mundial, e a gente está escolhido, porque esse prêmio, o mais interessante desse prêmio, diferente de muitos outros prêmios, é que você não paga para, você não se inscreve, você não pode, eu quero me concorrer, você não pode concorrer. Não tem. É uma auditoria independente. Eles fazem uma busca no mercado, eles fazem avaliação, e aí eles, baseado em toda a metodologia deles, porque é um prêmio sério, então eles fazem a metodologia, eles te encontram e te convidam a ganhar o prêmio, a participar. Então, você não paga para participar. Você paga o teu hotel que você tem que pagar, né? Porque também é demais. Acabou. E tá lá. Então, isso é muito interessante, você ser reconhecido desse jeito. E é um evento muito especial. Porque você vê que é um evento que eles fazem para reconhecer essas empresas, até para incentivar e que as outras se tornem também, né? Porque, poxa, eu posso estar lá também, como eu vou fazer para estar lá? Então, isso é muito legal. Fora esse, né, tiveram outros de tecnologia, vários, o Júnior pode falar melhor, ele ganha muito mais prêmio também. A gente ganha também, da parte da nossa assistência, da geriatria, vários, tivemos da nossa oficina de sarcopenia, vários prêmios já, quando foi ver o resultado. Latino-americano na geriatria, já tivemos vários, agora de qualidade latino-americana também, é o 2º ano seguido que a gente tem, e vários outros de tecnologia dessa inovação que está fazendo. Daí o Júnior pode... Ele que daí na inovação quem vai é ele. Case Bem Envelhecer, Congresso Latino-Americano da Open Innovation, Rio Innovation Week, por aí vai, né, Júnior? São vários, graças a Deus. Legal. Como é que está esse olhar para o investimento no laboratório de inovação? Isso... é projeto da Med Senior para longo prazo? Seguimos investindo? Eu creio que não só seguimos investindo, como cada vez mais nós temos a convicção de que é um caminho sem volta. Nós estamos agora com uma consultoria trabalhando a criação do CPA, que é um Centro de Pesquisa Avançada. Muito provavelmente vai ficar fora do Espírito Santo, nós ainda estamos definindo aonde será, mas é algo que é um outro nível de acesso a pesquisadores, a doutores, a pesquisas clínicas. Então, assim, a gente está começando a escalar isso. Hoje nós contamos com um grupo muito seleto de apoio à tecnologia. Então, nós temos um comitê onde a Temasek, que é o fundo do governo de Singapura, nos apoia nesse comitê. Nós temos o Flávio Steca, que é o CTO do iFood, e contamos também com um professor de Surrey, na Inglaterra, que nos apoia quando o assunto é inteligência artificial. Então, ele é speaker do NVIDIA, que é uma das principais indústrias de tecnologia voltada para a inteligência artificial, nos apoia demais. Então, o Marcos, o Atualpa, que está chegando agora, e todo o time de tecnologia, eles contam com bons consultores,
ou, melhor dizendo, a pessoas, né, que possam contribuir dando sugestões, apoiando em novas pesquisas. Então, eu acho que o próximo passo nosso é o CPA, é o Centro de Pesquisa Avançada de Tecnologia que nós vamos criar. Uau, Primeira curioso. mão aqui Nossa, no estou podcast Bem curiosa. Envelhecer, hein? É. Não falamos sobre isso ainda, É, hein? uau. Inclusive, Tô não, animado. inclusive não foi ainda nem para o Conselho de Administração. Mas É tá primeira mão registrado. mesmo. Tá É primeira mão registrado, mesmo. vamos É aproveitar. primeira aqui. mão mesmo. Uau, que maravilha. É o futuro, né? Tá posto, né? E falando em investimentos, né? A Medicina também tem um olhar muito cuidadoso para iniciativas de esporte, de cultura. Isso é prioritário também, assim, nesse olhar para o bem envelhecer? Sim. Eu acho que vai até além de esporte e cultura, né? Porque quando você olha investimento, esporte e cultura, nós temos tido bons exemplos, né, de apoios, como recentemente o Ídolos Orquestrados. Nós trouxemos uma releitura, eu diria, da vida de Tim Maia. Foi uma coisa maravilhosa, né, que aqui no Espírito Santo e vai correr o Brasil aí nas principais capitais. E eu creio que o uso consciente das leis de incentivo, quando você tem parceiros que se propõem a trabalhar, vai muito além de uma experiência cultural. Você, ao assistir um espetáculo como foi feito, você tem uma nítida percepção do quão isso ajuda, inclusive, para o seu momento emocional e mental. Então, eu acho que o investimento ele vai além de um corpo são, né? Você tem que ter uma mente sã. Então, quando nós entramos no esporte, quando nós entramos na cultura, o foco nosso é criar um ambiente propício para que as pessoas tenham uma experiência e aí a sua expectativa, ou seja, a parte mental possa ser superada. A corrida que nós fizemos o ano passado foi uma experiência maravilhosa, Esse ano, extremamente né? Fizemos exitosa. a segunda Esse edição ano, também. esse ano. Segundo Esse ano Esse já. ano, né? Foi maravilhoso. O vôlei né? também, que elas competiram. O vôlei que competiu, uma das coisas que me chamou muita atenção, e eu faço o registro novamente, foi o governador do estado do Espírito Santo ter participado da prova, e quando ele lá chegou, eu olhei e falei o seguinte, falei, poxa, mais um político aí que vai, né, tipo assim, começa, mas não termina a prova. E ele terminou entre os primeiros, inclusive na categoria dele, ele foi o primeiro pela idade dele. Legal. Então, assim, é algo que você olha e fala, cara, é muito além de pura e simplesmente você falar de uma atividade física, né? É entregar uma experiência muito diferente. Qualidade de vida, né? De fato, sim. Total. Para bem envelhecer. Para bem envelhecer. Gente, papo bom, né? Como é Bom. bom saber as motivações também, os planos futuros, né? Já tendo primeira mão aqui algumas novidades. Mas a gente já tá nos minutinhos finais do nosso papo. Vamos fazer aquela brincadeira assim, tipo, em uma palavra? Vamos ver se vocês conseguem sintetizar. Vou perguntar tanto para a Priscila quanto para o Júnior. Esses 15 anos, assim, de MedSenior, se fosse traduzir em uma palavra, um pensamento, assim, o que seria? Quem começa? Valendo! Vou usar o que acho que nós ilustramos muito bem aqui no último encontro, que é pertencer, planejar e performar. E esse ano vai ter uma palavrinha a mais que eu não posso falar ainda, mas eu acho que é isso, né, Júnior? É pertencer, planejar e performar. E isso é um ciclo, vai sempre. Então, eu acho que isso engloba muito o sentimento de todo mundo que está, de todos as pessoas que estão envolvidas com a medicina. Pertencer, Performar e planejar. E planejar. Bom, o desafio era uma palavra. E a Priscila... Eu falei 3. Não, e a Priscila foi extremamente ousada porque ela trouxe um conceito, Uhum. né? Então, assim, para mim tá perfeito. Mas eu diria que em uma palavra eu arriscaria dizer dinastia. E por que dinastia? Porque dinastia é de geração para geração. Então eu costumo dizer às pessoas que a minha família ela tem uma concessão. Isso não é um business. Isso vai muito além de um business. Isso é uma filosofia de vida. Então, para nós, única e exclusivamente, a importância que nós damos é o que devemos fazer para perpetuar essa companhia. O que devemos fazer para que ela possa seguir por gerações e mais gerações.
Então, para mim, uma palavra que sintetizaria completamente o que nós estamos dizendo é dinastia, porque ela tem a obrigação de durar muitas gerações ainda por vir. Legal, gostei. Agora, uma mensagem final, Júnior, para quem está nos assistindo. Você sabe que nós temos clientes, corretores, colaboradores, o público que quer bem envelhecer também de várias idades. O podcast ele é um hub de conhecimento para quem pensa em envelhecimento bem-sucedido. O que você diria para essa galera que está nos ouvindo hoje? Para você que está nos assistindo, eu diria duas coisas. Primeiro delas é a seguinte: quem tem um porquê aguenta qualquer como. Quem tem um propósito, quem sabe o que vai fazer, aguenta qualquer como. E uma outra dica que eu digo é a seguinte: reclamar é um ato de amor ao problema. A gente tem cada vez mais que parar de reclamar das coisas que acontecem, dos momentos que nós vivemos, de onde nós estamos, e focar exclusivamente naquilo que você tem como propósito, naquilo que você escolheu fazer. E é por isso que está dando tão certo. Inspirador, hein? Inspirador. Sua vez agora, Priscila. Falar. Bom, uma mensagem para todos que eu poderia deixar é que a medicina ela realmente não é só um plano que a pessoa entra e ela ali tem uma carteirinha que quando ela precisa ela vai buscar o acesso. Então aqui é muito mais, é um plano de cuidado, é um plano de cuidado inclusive mental, porque hoje a saúde mental é um dos grandes desafios, inclusive nós estamos com um projeto grande de saúde mental que vai ser implementado agora, muito focado, a gente vai precisar de muita ajuda da tecnologia. Então, que as pessoas busquem atendimento, né? Hoje a gente faz um bem social grande, nós temos 5 tipos de produtos, então a gente tem e todos os produtos têm uma coisa em comum: o bem envelhecer. Então, independente por que a gente faz isso? Porque tem produto mais barato, produto mais caro, e a gente tem que dar acesso a todos. Então, isso é uma coisa muito interessante da medicina. Mas, independente do produto que está comprando, que a diferença é mais rede hospitalar, viagem, essas coisas, tem o bem envelhecer. Então, isso a gente se propôs a fazer, já tem alguns anos, e isso a gente vai continuar fazendo para dar acesso, porque hoje o acesso à saúde no Brasil não é fácil. Apesar de ser uma das saúdes que tem ainda, que a gente tem uma saúde atuante pública, não é um acesso tão simples. E entrando na medicina, a pessoa garante esse cuidado. Então, é o que é a nossa filosofia, independente de ser a gente agora, daqui a pouco não vai ser, quem vier vai ter que manter, vai ter que perpetuar, então, e garantindo sempre mantendo a mesma cultura. Então, acho que é isso que garante o sucesso da medicina, independente de quem está aqui agora. Quem está e quem estará. É isso. Legal. Que venham mais 15, Que mais venha 30, monte. 45, Isso, 60, isso, muitos isso anos, aí, né? Isso aí. Gente, Bom, muito obrigada pelo papo. Obrigado. Obrigada por compartilharem com a gente essa visão de vocês sobre a empresa, sobre a vida também, né? E muito obrigada a você que acompanhou com a gente aqui até aqui. Se você quiser acessar os nossos outros conteúdos, olha, tem tanta conversa boa para você aplicar no seu dia a dia, várias dicas importantes que a gente já conversou aqui, já entrevistou tanta gente boa. Então navegue aí pelo nosso Spotify, pelo YouTube, procure lá Bem Envelhecer ou acesse o site medsenior.com.br/bem envelhecer. Até a próxima.